Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um podcast, o Evangelho em Nós. E desde já nós pedimos o amparo do nosso Mestre Jesus para todos aqueles que vão entrar em contato, não só os que nos acompanham ao vivo, mas todos aqueles que sempre entrarem em contato com este conteúdo, que possam sempre receber os eflúvios, as energias que emanam sempre do Evangelho. Esse estudo é do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde trata do tríplice aspecto da doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. Estamos na segunda parte, do livro, na parte de filosofia, e hoje iniciaremos aqui, no tema sentimento. Ou ficou mais uma questão da outra, não, né? Eu não estava no último... Ficou não, né? A questão hoje é sentimento mesmo, né? Acredito que seja. Né? Bom, então boa noite a todos, boa noite Carlúcio, boa noite Elmes e boa noite senhor Cláudio Cardoso. Boa noite a todos aqui que fazem parte do programa e todos aqueles que vão nos ouvir e que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Sejam todos bem-vindos. Boa noite com Jesus e um ótimo estudo para todos nós. Senti um cheiro de café aqui, eu pensei, será que é o Cláudio que está coando café? Tem as balinhas, as balinhas de café. Bom, vamos lá então. Nosso tema de hoje, nós vamos entrar no tema sentimento, que é na segunda parte de filosofia aqui. E o tema específico de hoje é sobre arte, Então nós vamos falar um pouquinho sobre a arte, qual a ligação que tem a arte com a espiritualidade ou com o mundo espiritual, o que nos conecta com a arte, Então tudo isso aqui nós vamos dar umas pinceladas agora, sempre aí à luz da doutrina espírita e principalmente sobre a tutela de Emmanuel, Nós vamos aqui apenas estar lendo e falando um pouquinho aqui essas considerações. Me dá só um espaçozinho. Sempre. Já fica, a hora que você anunciar a hora que você começar, você já... Algo a respeito de o que Leon Denis traz. Segundo o pensador espírita Leon Denis, o espiritismo abre um novo e imenso campo para a arte. Ao reproduzir com convicção as realidades do mundo espiritual, o artista exerce um compromisso moral. A beleza deve elevar o indivíduo e o talento deve ser usado em benefício de todos, exigindo do artista que combata a vaidade e o egoísmo. Eu achei essa fala aqui muito interessante, muito apropriada para todos os tempos, mais especificamente, para esses últimos 30 anos que a gente tem vivido, onde a arte tem surgido assim meio que acentuada, Ela surgiu nesse aspecto agora onde quase todos se apresentam como artistas. E o final é que eu achei interessante, Exigindo do artista que combata a vaidade e o egoísmo. Ou seja, não transformar a arte, num palco de espetáculos de baixa categoria. Ou num espetáculo aonde eu estou ali com a pretensão de angariar divisas apenas para mim. Por isso que ele fala, precisa de ser compartilhado com todos. Ou melhor dizendo, é um momento de confraternização, de dar as mãos em favor de uma situação de bem-estar aonde afrouxa-se o ambiente acalorado dos dias difíceis que se vive. Então olha o que diz lá no livro Fraternidade. No Espiritismo, a arte é vista como a mediunidade do belo. Eu achei
olha que fantástico, um canal de inspiração divina. Ela serve para elevar a consciência, consolar e transmitir valores transcendentais, sendo considerada uma poderosa ferramenta para a evolução humana e a exteriorização dos sentimentos mais nobres. Então, a importância, e ela segue dizendo, a inspiração artística dentro da doutrina espírita pode ser dividida, né, e ela vai colocar aqui entre inspiração e intuição, mediunidade artística, arte doutrinária, e aí tem a visão de Leon Denis, né? O quanto é interessante você entender a arte nessa expressão da moral, da expressão do belo, porque quando essa para mim é uma das melhores definições da arte, que é a mediunidade do belo. E belo, gente, não quer dizer estereótipo, não. Quer dizer aquilo que você leva de bem, de entretenimento, de prazer, de alegria, principalmente, né? Aquilo que consola, né? Mas dentro de uma moral. Não precisa ser a moral para você fazer arte. E, infelizmente, não é a verdadeira. Em todos os palanques da vida, vamos dizer assim, né? Em todos os ambientes da vida, profissional, todos os aspectos, né, da sociedade humana, há uma necessidade de evolução. E a arte também tem a necessidade, porque principalmente a arte, ela lida com sentimento, né? A arte é uma expressão do sentir, é uma conexão. E aí temos a arte com esta conexão mais sutil, mais, como o Carlos falou, mais para o belo, mas também há aqueles que deturpam a arte. A cultura, né, do feio, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa que me preocupa, sabe? Porque entra nos lares e a arte como um todo, seja na música, seja em qualquer área que ela atua, ela forma caráter. Por quê? Porque aquilo que você vai interiorizando, você torna aquilo como normal. Ela movimenta as massas. Movimenta, né? E aí forma-se as crianças, que me preocupa hoje muito na arte. Não sei se vocês concordam ou comungam com essa ideia, de que as crianças, elas estão, infelizmente, com uma, digamos assim, de uma parte errada da arte e tornando isso normal. E me preocupa com o futuro, porque forma, não tem jeito, né? Na questão 161, vai ser perguntado para o Emmanuel diretamente sobre o que é a arte. E essa definição, gente, ela é perfeita. Ele vai responder que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médio das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Que quando a gente fala de arte, né, uns pensam, conduz assim para pinturas, outros já conduz para a música, mas a arte num todo é tudo aquilo que vibra o sentimento, que expressa a beleza. Nós podemos ver na arte, por exemplo, particularmente, eu gosto da arte que expressa alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer, na pintura. Que é a sua área, né? Domina. Não, é que a gente dá umas pinceladinhas, pouquinho, já no passado, num passado distante. Não seja modesto. Num passado muito distante.
Vixe, Mas então você é velho. sou velho, já sou velho. Sou uma alma velha. Então a arte, vamos falar especificamente na pintura. Se você olhar na arte renascentista, Rembrandt, Renoir, né, Monet, então todas essas artes ali, ela toca. Que você vê a beleza na expressão ali dos pincéis de luz e sombra e também a beleza plástica do que eles movimentam. E ali não é só eles não estão só retratando. A maioria das vezes é uma inspiração, é por isso que ele é um médium. Muitas das vezes as artistas que retratam paisagens divinas. E nos livros na Revista Espírita até tem, né, uma manifestação onde há uma retratação de um médium que um espírito traz, né, muito caricata ainda, paisagens de Júpiter, né? E assim também é na música. Como o Carlos falou aqui, a música ela tem condição de nos fazer chorar, emocionar. É arte, mas ela tem condição também de nos fazer sentir nostálgicos, tristes, agressivos. Ela movimenta, por isso que ela tem essa conexão com o espiritual, né? Então é preciso que a gente analise a arte como uma ferramenta também de evolução. Ela vai evoluir à medida que aqueles que a conduzem também evoluir. Você vê que eu gosto muito de me apegar a detalhes, e a resposta de Emmanuel, olha como é que ele responde. A arte pura é a mais elevada contemplação. Ele não falou que é uma das. Ele falou é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Porque ela conecta, como o Sam falou, muitas, para quem gosta, quem é da área de pintura, ele vê uma pintura, ele se deslumbra. Porque ele vê detalhes aos quais nós, leigos, não vemos, né? Quando você vê, para quem é da área do teatro, você vê uma peça teatral bacana, você deslumbra com aquilo. Outros não. Para quem é a área da música, a música te faz, como diz o Sam, e eu acho que uma das expressões, uma das maiores, é a música, porque atinge praticamente... É raro você ver uma pessoa que fala, eu não gosto de música. Raríssimo. Né? Pode não gostar de um tipo de música. A música ela está presente nos animais. Os animais cantam, os animais dançam. O vento canta. O vento canta. E hoje tem um estudo sobre a seiva, que as árvores dançam e se comunicam através das seivas, né? Então então eu acredito que uma das maiores expressões artísticas seria a música. E nós vivemos hoje numa cena musical dantesca. Me desculpe, eu não estou aqui para apontar A e B, mas se nós observarmos letras e o que a maioria das pessoas dizem para mim assim, não, mas eu gosto do ritmo. Você gosta do ritmo? Inconscientemente aquela letra está colocando na sua cabeça. Então, são letras absurdas, são letras banais, são letras até de um certo tipo pejorativas que nós estamos vendo hoje. E o que mais me preocupa é que as nossas crianças estão cantando, estão dançando. Inconscientemente aquilo está colocado na cabecinha dela que aquilo é certo. E por mais que a gente ache que não, é muito grande essa responsabilidade quanto a isso, né? Então, e olha que ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação do mais além e polariza as esperanças da alma. Ou seja, ela coloca ali
né, no rumo ou naquela discussão, dizemos assim, as esperanças da alma. Então a arte não é simplesmente uma peça, uma música, ela é uma expressão muito, e Emmanuel diz, a mais elevada das contemplações. Então há que se fazer de urgência que nós busquemos coisas boas, porque tem. Não podemos generalizar que é só coisa ruim. Tem muita coisa boa. E o que é que eu estou consumindo? E o que é que eu estou mostrando para as nossas crianças consumir? Esse é que me preocupa, sabe? Os salmos, segundo a história, são cânticos. O Haroldo falou que era notas musicais, pois né? É. Uhum. E tem um livro de Leon Denis denominado O Espiritismo na Arte. Aqui falou sobre ele. E ele traz aqui algumas situações. O objetivo da arte, o objetivo da evolução, a necessidade das vidas sucessivas. Vou ler 2 parágrafos. Dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É ao mesmo tempo a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura e aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Então, todos os estágios está soberanamente apresentada a beleza de Deus. E a beleza de Deus está nessa sinfonia que nós podemos denominar de arte. E todos nós estamos experimentando. É óbvio, como vocês disseram, nós vivemos um momento onde banalizou-se a arte quase que na sua totalidade. Quase. Né? Não estamos aqui pondo uma régua, mas se olharmos... É verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma sede de vivenciar uma arte mais pura. Mas, devido à nossa condição ainda promíscua, nós não conseguimos. Mas quando surge uma música que traz uma mensagem boa, ela entra nos ouvidos e faz morada. Diferente daquelas músicas feias que entram e não sai da cabeça. Você fica escutando. Tem as música estrela e música cometa. Porque essas estão na periferia. Mas verdade. Aquilo que está lá dentro te induz a você fazer coisas que você fala assim... De onde veio isso? Então, no contexto, nós estamos falando de um detalhe de música, mas é no contexto geral. Isso. Né? Quando você, igual você falou, você vai num teatro, assiste alguma coisa, você olha uma pintura, você olha uma poesia. Por exemplo, quem lê Parnaso de Além Túmulo, olha só. Uma coletânea. Imagina a viagem que não se faz. Mas ainda não é muito lido. Por quê? Porque a nossa condição não oferece isso, mesmo dentro do movimento espírita. Olhemos para todo mundo. Quem que já leu essa obra de Leon Denis? Quantos já leram Parnaso de Além Túmulo? E outras mais, né? Quantos já leram as belas obras que são os romances de Emmanuel? Quanta poesia, quanta arte não tem naquilo ali? Não, você imagina você filmar isso daí. Só para, antes de você ver isso, só completando, como você disse aí, aqui na 161, ele vai falar aqui sobre o artista verdadeiro, é sempre o médium das belezas. É sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. E olha onde que ele chega aqui. Abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus. É grandioso. Não é uma coisa simples. Na sua de sabedoria, de paz e de amor. Nessas manifestações são caminhos abertos a Deus. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui antes da próxima questão aqui para
E Delma Dutra, né, que está nos assistindo lá de Cacilândia. Boa noite, Delma. Boa noite para Norma, que está aqui com a gente também. Boa noite para Glauceni. Um grande abraço para todos vocês aí que nos acompanham neste momento. Deixa eu pegar aqui no Face. Assim. E aqui nós vamos para a questão 162. Né? A Sandra Moraes Junqueira. A Sandra está sempre acompanhando a gente. Um abraço para a Sandra também, né? Na questão 162 é perguntado para Emmanuel. Tá, então isso que nós falamos aqui, falamos sobre arte. E o artista? Aí ele pergunta, todo artista pode ser também um missionário de Deus? Aí o Carlos já vai ler a resposta, mas é preciso a gente tomar um cuidado também, no sentido literal das palavras, né? A gente começa vagamente em todos aqueles da nossa cidade, da região e tudo esses que são artistas de certa forma, em todas as áreas, são missionários. Analise também, aliado à arte, analisa também as ações, o tipo de arte, né? E aí você vai ter resposta. Então responde para a gente aí, Carlos. Os artistas, como chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida. Então, o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá pertencer os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução em si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Se formos trocar em miúdo, aquele que não se deixa deturpar, né? Aquele que não se deixa levar pelo materialismo, que não se deixa levar pela... Eu acredito que hoje nós temos muitas ondas, né? A onda do momento é tal. Se você não seguir aquela onda, mesmo que não seja boa, você não é um artista consagrado, né? É necessário que surfe essas ondas, mesmo que essas ondas não sejam uma onda do bem. Mas a busca ali hoje, a maioria é para o bem comercial, né? É voltado por esse lado, que também não é errado, nós não podemos dizer que é errado, né? Ele precisa subsistir, ele precisa... eu lembro que na pandemia, você lembra quando que os mais penalizados foram os artistas, porque eles não podiam, não tinha como fazer show, os caras vivem do corpo, vivem da arte, então eles tiveram que se desdobrar, né? Tiveram que desdobrar mesmo, aí mostrou-se toda aquela desventura, aquela desenvoltura, que quer dizer, do artista mesmo, que ele teve que se virar, né? O problema não é vender, é o que está vendendo. O que está vendendo, lógico. Então eu acho que é isso que ele está dizendo aqui, né? No livro Parnaso de Além Túmulo, né, Rossini, né, Gioacchino Rossini, ele fala que a harmonia não é apenas uma combinação de sons, mas um sentido íntimo da alma. Quanto mais evoluído o espírito, mais profundamente percebe essa harmonia. E é interessante que a gente percebe também comunicação dos espíritos, onde eles narram, eles falam que os nossos sentidos não estão aptos para as harmonias do mundo espiritual. Em alguns ambientes do mundo espiritual, o vento é uma música, o canto dos pássaros já é aqui, lá é muito mais melodioso, as águas, tudo é ritmo,
tudo é musical. Tudo é como se fosse um cântico para Deus. E aí a gente vai perceber, Mozart também na Revista Espírita de 1858, ele também fala, né, do mundo espiritual e fala que ele continua o trabalho lá, continua compondo e ele inspira, né, as músicas, essas sinfonias que nós vemos hoje. E é comum você perceber que as músicas de Bach, de Beethoven, né, essas músicas e tantas outras sinfônicas, elas são músicas que tocam a alma e que são sempre citadas em literaturas espíritas. E são poucas pessoas aqui no plano terrestre que curtem essas músicas, que param para ouvir, né, que estão ali. Por quê? Imagino eu, porque nós ainda estamos distantes de sentir deu um nó na língua aqui. Trava a língua. Travou. O quanto é agradável, vamos pôr assim, essas músicas para a nossa alma. E aí desviamos para outros focos. Eu falava uma época que eu ainda pintava há muito tempo, né? Então eu gostava de retratar pessoas. Eu gostava de ver as expressões de idosos, de crianças, né, do ambiente. Então eu gostava disso, né? Era uma coisa que não era vendável, não é, como diz o Carlos, não é da turba, né? Não acompanha o movimento. Mas eu gostava daquilo. Como eu gosto da arte renascentista. Mas aí, naquele momento, começou um grande movimento de flores, tudo bem, até aí as flores são muito bonitas. Mas aí começou a transformar para essa arte contemporânea, aí mistura-se muita coisa. Aí começa instalações, começa performance, começa também uma arte, né, que você olha e fala, poxa, é de qualquer jeito. Então chegou um momento que aí eu achei interessante, que tivemos uma palestra com um renomado artista de fora, aí, não me lembro o nome agora, e aí eu fui convidado lá para o museu, nós fomos lá para ouvir essa palestra. E aí eu acabei dando meu pitaco lá, né? E aí eu falei o quanto eu não me agradava, né, a arte moderna tal qual ela se apresentava, muita bagunça, muito tumulto, essas performances, essas instalações, coisas assim sem sentido nenhum, né? E até grosseiras. Então, por que acontece isso? Quanto nós temos artes maravilhosas que você olha assim, o olho enche, né? Você fica vagando ali naquela pintura, né? Principalmente em arte plástica. Aí a pessoa me falou uma coisa interessante. Na verdade, nós estamos num movimento agora da arte contemporânea e o que temos é isso daí. Mas é importante por quê? Porque a arte marca um período da civilização. Lá na frente, a história deste momento vai ser contada e a arte é uma forma de contar a história. Então, aí eu falei, verdade. Vão contar no futuro. Exato. Aí, o que acontece? Realmente, aí se você for ver a turbulência que está hoje no mundo, a turbulência que se encontra no Brasil, né, as contradições, todas essas problemáticas, ela é retratada sim na música, ela é retratada na arte, ela é retratada na poesia, e isso fica marcado. Lá na frente a gente vai ver, poxa, nós estávamos perturbados naquele momento, e ela vai marcar. Assim como no passado nós tivemos a arte rupestre, tivemos os totens, né, as esculturas, e tantas outras coisas mais, tudo marcando períodos da humanidade. Não sei se vocês lembram, há pouquíssimo tempo atrás, a obra do Maurício, eu até trouxe ela aqui, Maurício Catelan, foi vendida por 6,2 milhões de dólares. Era uma banana na parede, pregada por uma fita crepe, vocês viram? Lembro. E um indivíduo foi lá e não comeu a banana? Você viu? Você pela lembro, sua cara de... Aí ele colocou outra banana e outra fita para entregar para o cara. E aí o cara falou assim, mas a banana não vai apodrecer? Eu falei, essa é a arte. A fita vai ser a mesma. E a banana vai ser substituída sempre por uma nova. 6,2 milhões de dólares. Então, quer dizer, o que o Sam disse aí é muito... reflete o que nós estamos vivendo. Me desculpe a minha ignorância. Perdidas, né? As pessoas estão perdidas. Um italiano agora vendeu uma
que é só o pedestal, é uma escultura que não tem nada. E o cara comprou. E você sabe o que é a escultura? É o que você imaginar. Ele só comprou o pedestal. E vende. Sabe? Então me encabula isso. Eu quero só trazer aqui para vocês, isso que nós estávamos falando, sobre música, Elmes. A ideia de que Jesus falava por notas musicais é uma metáfora poética, uma expressão de amor e de arte que é frequentemente associada aos estudos sobre as parábolas. Ela remete à beleza, à harmonia, ao ritmo que o mestre transmitia, seus ensinamentos alcançando os corações mais simples. Não sei se vocês viram a palestra do Haroldo, onde que ele fala sobre isso. E aí ele traz aqui, o estudioso Haroldo Dutra Dias utiliza essa imagem ou conceitos similares para explicar que as palavras de Jesus não eram apenas instruções lógicas, mas uma verdadeira sinfonia de amor, cura e sabedoria. Ele na tradução não, na tradução onde que eles traduziram a Bíblia ao contrário, até chegar no aramaico. E eles chegaram à conclusão de que as palavras dele eram verdadeiras notas musicais mesmo. Diz que era tão harmônica e ela cativava tanto. Era como se você ouvisse uma música que você gosta muito, que você para, fecha os olhos e viaja. Eu fico imaginando que suavidade que não tinha no falar daquilo. A pessoa que fala, que põe essa proposta, ele é um artista, porque ele tá tendo uma percepção. Porque Jesus falava e aqueles que estavam receptivos viam isso dessa forma, nessa harmonia, igual quando você escuta esse magnetismo, mas há também aqueles que não estavam preparados, como nós vimos, que para eles eram irrelevantes. Então, é preciso também ver o vaso que está recebendo a receptividade. Com certeza. E olhemos a história do cristianismo nascente. Aqueles seguidores de Jesus que eram pegos nas catacumbas rezando e iam virar palco de diversão naquele cenário triste, né? E quando ali eles adentravam para serem festejados por quem estavam ali enganados e os leões devorando, narra-se especificamente, né, no livro Paulo e Estevão, que eles entravam cantando as glórias de Deus. E realmente era cantando, não é só uma frase não é colocada, só uma metáfora mesmo. Justamente, então entravam cantando. Por quê? Porque a música falava aos ouvidos que não dava vazão para escutar os burburinhos da turba atormentada. Mas, voltando à pergunta, a pergunta de Emmanuel é muito assim, interessante, porque ele vai fazer, todo artista pode, vou repetir, pode ser também um missionário de Deus? Sim. Poder ele pode. Poder ele pode. Nós todos viemos com o germe divino. Somos criaturas de Deus. O problema é o percurso que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo dessa inspiração. O que nós estamos fazendo dessa intuição? Não temos médios inspirados, médios intuitivos? Então, o que nós estamos fazendo? A grande maioria, estamos nos perdendo nas informações, nas inspirações rasteiras do mundo. E esse último parágrafo, como ele disse aqui até na primeira pergunta, né, na resposta à primeira pergunta, o 61, e agora na 162, no último parágrafo, ele repete aqui, que é amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Porque ele vai rematar no final, quando ele diz assim, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos, de si e do próximo, em humanidade. Porque você contagia, não tem então, jeito. Né? Esse processo é um processo de troca, né, de interiorização e de exteriorização do bom e do belo. O professor Severino, vou falar a grosso modo aqui, nesse último estudo que teve agora, acho que segunda-feira, ou foi sexta, agora não me lembro, de Moisés a Kardec. Ele fez uma visita na Turquia. E lá, ele contando os lugares que ele passou, e um dos lugares tem um túnel aonde as águas passam por cima.
e a cada 10 metros tem como se fosse uma janela aberta. Ali naquele túnel é um túnel de tratamento, há 300 anos antes de Jesus. Era um tratamento para pessoas com problemas mentais, físicos não, só mentais. E eles entravam no túnel e iam caminhando. E a cada 10 metros tinha alguém ali representando, né, a divindade no aspecto de conselhos e ia falando com eles. E eles iam passando. Nas janelas. Nas janelas. E a música era tocada pelo barulho das águas que passava por cima. Enquanto o doente mental, quando ele saía lá na frente, ele ia depois para um grande ambiente, como se fosse um quarto, e ali ele terminava o seu processo de cura. 300 anos antes de Jesus. Que beleza. Então imaginemos o poder, né, de toda a natureza. O ser humano ajudando, mas as águas cantando naqueles ouvidos perturbados. E uma representação também, as pessoas auxiliando. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o nosso amigo Weiner, que também é um artista, né? O Weiner é um artista plástico muito bom. O Weiner Lima, né? Pintou lá na Valneir, como é que chama o quadro que tem lá? Esqueci agora o nome. Vou lembrar, Weiner. Fugiu da memória. Ele fala aí para você lembrar. Ele diz aqui, triste realmente essa realidade moderna no mundo das artes. Realmente. A arte deu uma retroagida, né? Mas ela vai de acordo também com aqueles que a conduzem. E de certa forma, a espiritualidade também nas manifestações tem falado que agora começa uma nova revolução. E a primeira revolução que vai ter de espíritos encarnantes vai ser no mundo das artes. E aí tanto na música, quanto nas artes plásticas, quanto na poesia, geral, na literatura, em tudo. Então, a reencarnação deles são os 4, né, que eles falam. Então justiça, das artes, da engenharia, da justiça, das artes. Aí, muito obrigado aqui pro Weiner. É do Padre São Vicente de Paulo. Rapaz, mas eu procurei aqui a palavra aqui, a personalidade esqueci, viu, Weiner? Verdade, é a tela do centro do São Vicente de Paulo, lá no centro da Valneir, lá na Casa do Caminho. O Weiner que pintou aquela tela. Mesmo, ela é bonita, eu vejo. Um abraço, Weiner, bom participar com a gente. Dr. Paulo, ele fala nos 4 grandes leva de espíritos, né, que estão encarnando na Terra: a engenharia, nas artes, na justiça e na mediunidade. Isso. E se a gente fizer aqui um recortezinho na área da música, como vocês estão falando aqui agora, chegou esse momento, né, de retomar a realidade. Quantos cantores que é de música popular, música sertaneja, que estão mudando o seu repertório, que estão passando para a música gospel? Quantos? Exatamente. Muitos citar vários. Nós temos um que vai vir agora no Aviva Jataí, Luciano Camargo. Então, assim, você vê vários, porque cansou, não dá mais, né? Então é preciso de fazer essa mudança. E não precisa ser a massa. Basta alguns poucos de nome começar a fazer a mudança, que a turba segue. Exatamente. E parte da gente, né? Nós, e é incrível como a gente não entende que somos nós que escolhemos. Quando eu deixo a mídia escolher por mim, eu viro um autômato, porque quem escolhe o que eu escuto e o que eu vejo sou eu. Ah, mas ela tem um grande poder de imposição. É o trabalho dela. Ela vai tentar te impor. Agora, quem filtra, me desculpa, gente. Às vezes é duro falar, você vira a chave ou não. Hoje nós temos a arte em todos os aspectos aí, né? A arte nos filmes, né? Nas séries. Tem tanta coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Boa. Então é preciso que cada um aprenda a filtrar. A vigilância e oração dos pensamentos também. A vigilância, né? Como Jesus falou, se seus olhos foram maus, é preferível que você entre no mundo espiritual sem os olhos, né? Ele não vai fazer diferença. Arranque ou joga fora, não deixa que ele corrompa a sua alma. Então, em todos os aspectos, a gente tem condições de fazer esse filtro. Então, e olha só, mais um detalhe que você falando aí, eu lembrei. Muitos podem perguntar, mas então por que Deus permite
tanta banalidade? Livre-arbítrio. É porque o momento é importante, é para saber como que nós estamos diante da prova. Isso. Se nós estamos fazendo uma boa prova, mas aí foi o que você falou, ou seja, eu escuto se eu quiser. Então, se não soar bem para mim, eu desligo. Como diz o Carlos, não, eu não gosto da música não, mas lá em casa tem demais porque eu gosto do ritmo e tá ouvindo a música. Tá, desse jeito, as pessoas falam assim. Então nós vamos mudando o cenário. É eu, depois é ele, depois é... E, né, vai chegando um ponto e fala, peraí, essa cidade aqui não participa de artes banalizadas. Por que será? Eu não sei se foi o Dr. Paulo que falou sobre aquele encontro, perguntando das músicas celestes, as músicas que eram tocadas, se assemelha, falou assim, e a nossa música em relação a deles? Se assemelha a um urro, né, de um animal, né? Falou. A música nossa, em relação à música deles, se assemelha a um urro mais estrondoso de um animal. Porque aqui a gente reflete muito palidamente o que vem do mundo espiritual. Então vamos, para a gente encerrar, vamos fazer a questão 163. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada de uma existência? É uma boa pergunta. E responde Emmanuel, a perfeição técnica individual de um artista, bem como suas mais notáveis características, não constitui a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. É óbvio. Então, tudo... ninguém aqui nasceu com o dom. Fala, não, isso aqui ele nasceu, Deus deu o dom. Deus não deu o dom. Isso aqui são repetições, né? São encarnações em que eu já tive contato com algo. Universo. Isso, ele te deu o palco para você exercitar, né? Então você, em uma existência, você entra em contato com aquela situação, citando aqui mais especificamente na arte, mas pode ser profissões e qualquer outra coisa. Em outra você não, mas em outra você sim. E assim você vai se aperfeiçoando e aquilo vai fazendo parte da sua alma. E aí, em um momento, você reencarna e tem uma facilidade que você não consegue explicar. Não sabe de onde vem, né? Não sei de onde vem, mas eu tenho uma facilidade para fazer isso. Não é que você tem uma facilidade, é porque está nos seus arquivos. Você só está acessando. Então, não há possibilidade de, em uma única existência, você se transformar em um mega artista, um gênio. Isso tem já na sutileza da sua alma muita experiência. Isso é o que me conforta, né? Em particular. Eu tentei tocar violão, não consegui aprender. Eu não toco nem galinha. Foi indo até que o professor falou, olha, tenta outra você não coisa. quer esperar mais? Começou a esperar. Eu entendi, espera você desencarnar e depois começar mais novo. Então não consegui. Aí eu falei, mas eu precisava pelo menos de cantar. Que esperança, rouco, sem desafinar. Não tive condições. E por incrível que pareça, minha filha sabe tudo isso. Toca tudo quanto é instrumento. Teve algumas aulinhas, o resto toca sozinha. Olha que maravilha. Canta, que uma vez ela cantou no congresso. Nossa, lindo, congresso, foi mesmo. Segunda etapa. Foi lindo o Zé Lúcio errou e ela continuou. Então, assim, aí eu falei para ela, minha filha, você é muito nova, né? Mas... Você sabe o tamanho disso? Traz... mas isso aqui então isso me consola, né? Eu vou chegar lá. É esperança para a vida futura. Você está na outra área. Você exercita nessa, que daqui mais umas 20 encarnações já começa a experiência. Não, para essa não, para daqui 20. Não, mas nem para. No caso dele, o meu, nem agora. Vai ter que acabar passa vergonha demais nos agora, outros. Olha o tanto que é interessante isso daqui. A perfeição técnica individual de um artista, bem como suas mais notáveis características, não se constitui o resultante de uma atividade de uma vida. Vamos colocar isso aqui, traduzir em fatos. Um cara que ele é instrumentista, quando o Sam fala em dom, esse dom já foi trabalhado e ele já foi começado numa outra encarnação. Então ele vem, ele nasceu com um dom. Não, ele foi desenvolvido. E o quanto nós temos
coisa feia, mania feia, como diz minha mãe, de darmos nomes a só quem deixou pronto. Vamos pegar um negócio. Thomas Edison inventou a luz elétrica. Quantos antes tomaram choque, morreram, sofreram para vir desaperfeiçoando isso? Ele não pegou nessa encarnação e falou assim, eu vou inventar. E inventou. Outros para trás, ou outros até nessa encarnação, desenvolveram uma técnica. E também no mundo espiritual eles têm já esse aprendizado e eles já vêm com essa capacidade, treinam lá para trazer essa melhoria para uma no mundo, o Divaldo fala que tem muitos, hoje nós temos muitos espíritos que estão reencarnando, que vão inventar máquinas maravilhosas, que eles tiveram um treinamento no mundo espiritual muito tempo com ela. Então a gente fala assim, não, esse cara fez isso. Não. Ele acabou. E aí ele leva todos os louros, todos os méritos, né? Nós estamos vendo agora que a maioria dos cálculos de Einstein, quem fazia era a mulher dele, só que agora que nós estamos descobrindo que ela era um gênio. Você está entendendo? Então, essa eu não sabia. É verdade. Tem um livro que conviveu com ele, falando que é porque ele conheceu ela na faculdade. E ela que fazia os cálculos todinho. E ela, a maioria das teorias, ela que desenvolvia. Mas como a mulher não tinha voz, expressão, então, hoje, e isso, muitos mitos vão caindo por terra. Muitos vão caindo por terra. Por quê? Porque se a gente observar, e outros, a gente não vai nem ficar sabendo. Porque não tem história, não tem relato, não tem nada disso. Aquelas pessoas que vieram inventando, até o inventor final chegar e falar, eu criei isso. Sabe? Mas quantos antes ali sofreram, machucaram, quantos morreram para que aquela invenção fosse feita? Né? Então, então isso aqui é muito interessante, sabendo que não é assim. Né? Essa manifestação não é em uma encarnação só. É em Enes, né? Isso. Só antes de você finalizar, eu lembrei do artista popular, do poeta, do cantor, o repentista. Né? Olha que beleza quando você vê sem informação nenhuma e a coisa, né? Faz imediato. Né? E de improviso. Você dá o tema, o cara... Bom, aqui nós encerramos por hoje, né, nosso tema, mas esse mesmo tema será continuado na próxima quarta-feira, né? A partir da 164, né, Cláudio? Isso. E a gente agradece a todos que acompanharam com a gente, que participaram, né? Podem também, nas participações, dar opiniões, né, para a gente aqui, enriquece, né, o conteúdo, e todos nós vamos juntos aprendendo. Então, que Jesus abençoe a todos, né, que todos possam receber sempre esses impulsos benéficos da espiritualidade e que eles possam manifestar diante da vida. Que Jesus abençoe. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. E se cabe aí uma tarefinha de casa, né, que nós procuremos coisas boas, porque tem muita. Existem muitos artistas bons, principalmente na área da música, uma música com a letra criativa, uma letra educativa, umas letras que consolam, né? Letras também que colocam para cima, né? Então existem hoje muito isso. Você pode aliar ao seu ritmo que você gosta a uma letra boa. Faça isso e faça disso um hábito, porque nós precisamos ter um start. É necessário que se faça, é necessário que se comece, que não se deixe levar pelo gado, né? pela manada, pela massa de manobra, né? E então nós temos essa particularidade e esse poder. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Boa noite com Jesus.